queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Tem gente chegando ainda na sala. Deus seja louvado. Estamos na série do livro Beneficência Social, tá? Hoje vamos falar sobre o capítulo 18, que tem como tema mulheres qualificadas para o serviço. Ontem falamos de mulheres chamadas, mulheres são chamadas, né? E hoje vamos falar sobre mulheres qualificadas para o serviço, como está a nossa querida irmã Rita de Cássia, Camise. Com ela a palavra. Irmã Rita, bom dia. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos. Nesse momento, né, nós estaremos com um assunto de suma importância, principalmente para todas nós, mulheres, né? Como a irmã Alexandra falou, temos um título que já nos deixa comparada com as mulheres cristãs, que são mulheres qualificadas para o serviço. Então, esse tema, ele está baseado no capítulo 31 e o versículo 10 de Provérbio, que diz: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Realmente, uma boa esposa, ela vale mais que pedras preciosas, porque sabemos que no mundo que vivemos é muito difícil, né? Mulheres qualificadas para o serviço do Senhor. É muito difícil encontrar mulher disponível para deixar o seu eu para fazer a vontade do nosso Deus. Então, aqui nós temos uma definição muito bonita, muito importante para todas nós, que já foi lida, né, o início, como a nossa irmã Alexandra leu no início, que diz: Deus chama como obreiras, mulheres fervorosas, que sejam prudente, animosa, terna e leais aos princípios. Chama mulheres perseverantes que deseja desviar a mente do próprio eu e de sua conveniência pessoal e se centraliza em Cristo. Levanta-se nossas irmãs para a emergência. Trabalharão para o mestre? Testemunhos para ali. Então, aqui nós vimos, né, esse texto de suma importância para todos nós. Nós vimos qual o tipo de mulher que Deus deseja para a obra dele, né? Nós vimos que Deus precisa de mulheres fervorosas, mulheres prudentes, mulheres animadas. Imagine uma mulher fazer o trabalho do nosso Deus toda triste, toda desanimada, chegar na casa de alguém para ir fazer um estudo bíblico toda triste, demonstrando aquela tristeza, aquele desânimo, parecendo que não crê naquilo que vive. Então, Deus precisa de mulheres fervorosas, que tenha aquele potencial de falar e fazer, de falar com segurança. Deus precisa de mulheres que tenham oração ousada, como foi, né? Na primeira parte, surgiu muitos testemunhos de orações com ousadias. Então, Deus, ele ouve as orações das mulheres, mas precisa estar atenta com os cuidados de viver na pessoa de Jesus Cristo. Então, todos nós sabemos que nós, como mulheres, temos muitas das vezes provas, dificuldades, mas quando nós vivemos a pessoa de Jesus Cristo, Deus dá o meio de escape das provas, das lutas, das dificuldades. Só uma pequena experiência, há pouco tempo aí, como eu trabalho com pessoas, eu me senti numa situação muito difícil e precisei de falar primeiramente com Deus. E Deus imediatamente deu essa resposta. Então, eu estava trabalhando onde me deparei com uma mulher brava e que tentou descontar tudo que ela sentia naquele momento sobre a minha pessoa. Falou o que quis e tinha muita gente ouvindo, muita gente assistindo. E pela graça de Deus, né, eu fiquei calma,
fiquei quieta, não falei nada, e veio na minha mente, vai em casa orar. E aí eu falei que ia em casa e 10 minutos eu voltaria com uma conversa para tentar conversar e acalmar aquela mulher. E graças a Deus eu vim em casa, pedi a Deus e Deus me deu palavras sábias para dar resposta. E quando eu cheguei, graças a Deus, a mulher já estava calma, me chamou para entrar, nós conversamos e tudo foi resolvido. Então, eu tenho certeza que foi a resposta da oração. Eu tenho certeza que foi Deus que atendeu aquela oração fervorosa. E Deus está pronto para estar sempre nos atendendo. E aqui, para isso, nós precisamos, né, aprender na escola de Cristo. Diz assim: o Senhor tem uma obra para ser feita por mulheres, tanto quanto por homens. Ela pode realizar uma boa obra para Deus, se primeiro aprender na escola de Cristo as preciosas e importantíssima lição de mansidão. Então, aqui nós vimos, né? Nós temos exemplos de mulheres na Bíblia que precisou aprender na escola de Cristo porque já tinham uma vida que andava pessoalmente em comunhão com Deus. Nós temos exemplo de várias mulheres, né? Eu aqui destaquei, né, o exemplo de Débora, que o povo de Deus estava precisando de alguém para levantar o nosso Deus naquele momento, e Deus concedeu essa oportunidade a Débora, né? E Débora foi uma mulher guerreira, uma mulher que enfrentou batalhas e, graças a Deus, ela foi bem-sucedida. Então, o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Todas nós temos a oportunidade de fazer o que Débora fez. Quando vê a igreja em situações difíceis, a igreja desanimada, pessoas se desviando dos caminhos do Senhor, nós devemos orar ao nosso Deus e lutar pelas almas sinceras, mesmo que muitas das vezes esteja mostrando que está desanimada, mas nós, como mulher cristã, fervorosa, devemos estar em oração e ajudando nas dificuldades que muitas das vezes elas estão precisando. E não só ajudar as mulheres, mas sim a todos, né? A mulher que tem uma personalidade cristã consegue resolver muitas situações, não por si, mas por meio de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos também, né, na nossa mensagem, que diz: confirme princípios e dedicado caráter. Então, precisamos ter um caráter dedicado, mas precisamos ter princípios naquilo que vivemos, na fé que nós vivemos. Porque se nós não tivermos, como mulher, princípios, bons princípios, na igreja nós também não vamos ter aquela ousadia de falar por meio do Espírito Santo. Então, é necessário que todas nós venhamos nos firmar na fé que um dia foi entregue aos santos. Diz assim a leitura: mulheres de firme princípio e dedicado caráter são necessárias. Mulheres que crê estarmos, sem dúvida, vivendo nos últimos dias e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. Então, nós precisamos ter essa mensagem para dar àquelas pessoas que não teve a oportunidade de conhecer como nós conhecemos. Mas precisamos ter bons princípios para também ajudar na igreja, para levantar a bandeira de Cristo e muitas das vezes não aceitar
talvez palavras, né? Talvez decisões de pessoas que queiram interferir. Irmãos, na semana passada nós estávamos vivendo um momento muito difícil. Só um resumozinho, que foi o momento do período eleitoral. Eu cheguei a pedir aos irmãos para orar pela igreja daqui. Realmente estava precisando, porque, infelizmente, houve manifestações na igreja e eu estava muito preocupada, muito mesmo. Mas, graças a Deus, assim, Deus está sempre nos ajudando nas dificuldades, principalmente quando se trata na igreja dele, na casa dele. Então, estava tão a ponto, assim, difícil a situação da igreja, que quando foi na quarta-feira, hoje completa 8 dias, o missionário ligou para meu esposo pedindo para no domingo fechar a igreja, após a eleição. E eu estava até na hora do culto, eu estava na hora do culto e não tinha entendido. Só que aí depois meu esposo me falou que o obreiro pediu para fechar a igreja. Quando ele me falou, eu falei, eu não concordo. Isso foi na terça-noite, na hora do culto, pai de joelhos, filhos de pé. E eu falei para ele que não concordaria, mas veio a mensagem e ele passasse. Só que eu levantaria e falaria que não concordaria, porque há muito tempo nunca foi fechada a igreja por causa de uma eleição, independente de candidato A ou B ter vitória, porque nós moramos num povoado. Então não tem aquela bagunça toda. Mas deixei, pedi para ele passar o aviso. Só que aí na quarta-feira, que ele ia passar o aviso, ele não pôde, ele arrancou um dente e não estava bem, meu esposo. E ele pediu para mim passar o aviso. Aí eu falei que passaria, mas já falando que não concordaria. Então, irmã, antes de eu sair para a igreja, eu liguei para o missionário e falei que o meu esposo não poderia ir, ele como dirigente, e pediu para mim passar o recado, mas que não concordaria. E ele pediu para mim não passar o recado, a mensagem. E aí ele ligou de volta quando eu saí para a igreja para o meu esposo falou que tinha conversado com o vice-dirigente, tinha conversado com alguns e alguns também não concordariam. E pela graça de Deus não foi fechada a igreja. E na hora do culto, quando o pessoal que estava, algumas pessoas estavam comemorando, eu fiquei muito feliz, porque na passagem da igreja, todos pararam o som, pararam tudo, até se afastar da igreja. Então, irmão, nós devemos ter a coragem de falar também, mesmo que seja com os nossos líderes, que seja com os nossos irmãos, mas nós como mulheres que vivem os princípios do Senhor, precisamos e tivemos um culto bem animado, bem fervoroso, para a honra e glória do nosso Deus. Isso é muito importante, termos esse privilégio. E vou continuar aqui, né, a nossa leitura que diz, ele as manda ir para o campo. Então, Deus pede para que as mulheres ela também vá para o campo da seara e ajudar a colher os molhos. Então, por que Deus pede para que as mulheres vá para o campo? Porque muitas das vezes a mulher tem um potencial de falar na hora certa, no momento certo, e falar aquilo que muitas das vezes o homem não está apto a fazer. Não é que ele não tenha coragem, mas muitas das vezes não está apto a fazer, que são os trabalhos do nosso Deus. Colher os molhos é ir em busca de almas para o redil do Senhor, é levar o evangelho do nosso Deus e trazer almas para o nosso Deus, que muitas das vezes não é fácil, sabemos que não é fácil
trazer almas para a igreja, trazer pessoas para a igreja, porque nós vivemos num mundo onde oferece muitas coisas que ao desejo da carne se torna bom, mas nós, como as mulheres, obreiras de Deus, devemos fazer esse trabalho, devemos em busca de almas para o Senhor, porque esse é o nosso dever. Esse compromisso nós temos quando nós aceitamos o nosso Deus. E para isso nós precisamos estar habilitada para fazer esse trabalho do nosso Deus. Então, eu gosto de estar assim, falando algumas experiências, porque experiência fortalece a mim e a outras pessoas. Então, por que Deus pede para as mulheres também se empenhar na sua obra? Porque muitas das vezes a mulher ela está apta a falar no momento certo. Então, irmãos, quero dizer que um certo dia eu fui passar um final de semana junto com meu esposo, minha família, onde nessa cidade só havia 3 membros que se reuniam numa casa. Entre esses 3 membros, um era o meu tio e a outra minha tia e a outra minha cunhada. Onde meu tio ele falou que quando terminou a escola sabatina, ele chamou a mim e meu esposo para ir fazer um estudo bíblico. E meu esposo falou que sim. Só que a minha tia disse que lá nessa cidade não tinha jeito. Infelizmente, não tinha jeito para as pessoas aceitar, porque tinha muitas igrejas fácil. E a Reforma não era uma igreja igual às outras fácil. Então, ela não ia não, e ela me chamou para ficar. Deixa eles dois irem. E eu falei que não, que eu ia e queria que ela fosse também. Irmãos, graças a Deus, ela foi, nós fomos, fizemos estudo e pela graça de Deus, essa família, não o casal, mas o esposo aceitou a mensagem de salvação. Hoje, nós temos ele como membro da Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Se naquele momento eu tivesse desanimado, nós não teria ido, porque geralmente a gente, eu e meu esposo, nós somos combinadas. Se eu pedisse para ele não ir, ele também não ia. E poderia ser uma alma a menos para o Senhor. E Deus nos deu essa oportunidade. Então, precisamos cada dia mais, né, nos fortalecer na pessoa de Jesus Cristo e ir ao encontro de almas para o nosso Deus. Por isso que o nosso Deus aqui, ele pede para que nos ajude a colher os molhos, nos ajude a ir buscar almas sinceras para o seu redil. E aqui nós temos também, né, mulheres de maneira gentis. Então, Deus também precisa de mulheres gentil, bondosa, amorosa. Diz assim, são necessárias mulheres que não sejam enfatuadas, quer dizer, mulheres arrogantes, mas gentis, nas maneiras e de humilde coração que trabalhe na mansidão de Cristo, onde quer que encontre algo para fazer pela salvação das almas. Então, Deus precisa de mulheres humildes de coração. Deus precisa que todas nós, como mulheres, não só mulher, mas todos, que vá ao encontro de almas sinceras, sejam mulheres humildes de coração. E diz, os que se tornam colaboradores de Deus aumentarão em poder moral e espiritual, ao passo que os que devotam seu tempo e energia ao serviço de si próprio definirão, secarão e morrerão.
Então, que triste a situação daquelas pessoas, né, que entrega o seu tempo somente para si, que não lembra que tem um vizinho que precisa de Cristo, que não lembra que os seus filhos, sua família, seu irmão, seu tio precisa da mensagem de salvação. Então, irmão, aqui a mensagem de Deus define que essa pessoa, ela cegarão e até mesmo chegará à morte. É triste a situação para nós que conhecemos a verdade, que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, que temos esse privilégio e essa oportunidade de levar essa mensagem e nós nos aquietamos. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos sentir esse desejo e essa necessidade de buscar almas para o nosso Deus. E continuando diz, aproveitando os talentos. Então aqui é um alerta, é um título, né, de um texto, diz que nós devemos aproveitar os talentos. Irmãos, muitas das vezes nós demoramos a descobrir os nossos talentos. Quero dizer que em 2007, quando eu aceitei a mensagem, eu demorei a descobrir o que realmente eu deveria estar de frente na igreja. Eu tentei na música, eu tentei até mesmo na pregação, mas muitas das vezes Deus deixa com que nós venhamos tentar desenvolver todos, que é para nós adquirirmos de cada talento, de cada coisa a ser feita, um pouquinho. E, pela graça de Deus, Deus me mostrou onde eu posso ser mais útil na igreja, onde eu posso estar ajudando mais as pessoas. Isso eu vim descobrir mais, né, quando eu fui chamada pelo Senhor, pelo ministério da igreja, para fazer parte do departamental de intercessão do Campo Camise. E hoje eu me sinto muito feliz em desenvolver esse tão lindo trabalho, esse tão lindo papel. Mas quando eu chego nas igrejas que vou visitar, tem irmãos que dizem que o desejo é fazer parte desse departamental. O Camise hoje enxerga o departamental de intercessão como um departamento importantíssimo que já deveria ter há muitos anos atrás, porque nós sabemos que o poder da oração é muito valoroso, é muito importante para todos nós continuar no trabalho do nosso Deus. E aqui diz, corajosas e confiantes. Então, precisamos sermos mulheres corajosas e confiantes, porque nós sabemos que nos nossos lares precisamos muito sermos mulheres corajosas. Diz aqui um pouco do texto. Muitos lares se tornam infelizes pelo inútil queixar-se da dona de casa, que manifesta desprezo para com as tarefas simples do lar em sua despretensiosa vida doméstica. Ela considera os cuidados e deveres de sua missão como dureza e aquilo que, com alegria, poderia ser feito com apenas prazerosos e interessantes, mais proveitosos, tornam-se mais que simples atividades. Ela olha a escravidão da sua vida com repulso e se imagina uma matriz, quer dizer, uma escrava. Então, muitas das vezes, as tarefas femininas de uma dona de casa, de uma mãe, de uma esposa, muitas das vezes as mulheres encaram como uma escravidão, onde aqui a palavra de Deus diz que nós devemos encarar o serviço doméstico, as nossas responsabilidades,
com prazer. Eu lembro, irmãos, quando meus filhos nasceram, eu, como sou mãe de 2 filhos, no momento eu trabalhava, estudava e tomava conta dos meus filhos. E ainda, final de semana, trabalhava em feiras públicas. E eu nunca queixei da minha vida, muito menos de trabalho de filho, porque meus filhos foram as maiores bênçãos que o nosso Deus me concedeu. Então, eu me senti muito privilegiada em receber os meus filhos, que de quando meus filhos nasceram em diante, foi onde eu tomei a decisão de levar a minha vida junto com a pessoa de Jesus Cristo e entregar meus filhos nas mãos de Deus. Nunca achei que fosse trabalho escravo, nunca achei que fosse um peso o serviço que uma criança dá. Muito ao contrário. Quando eu chegava cansada, eu me desenfadava ao pegá-los, meus filhos, para brincar. Então, nós nunca devemos, como mulheres, se enfadar com os serviços do nosso lar, com os serviços de nossas famílias. Devemos pedir força e coragem ao nosso Deus para que possamos, cada dia mais, viver uma vida fervorosa na pessoa de Jesus Cristo, mas ganhar os nossos filhos para Cristo, nosso esposo, principalmente, filho e esposo, mas também os demais dos nossos familiares. E pela graça de Deus, hoje eu me encontro como uma pessoa, uma mulher muito feliz, porque entre filho, esposo, sobrinho, irmãos, cunhada, pai e mãe, hoje nós temos na média de 80% na família de Cristo Jesus estão na igreja. Então, sou muito grata ao nosso Deus. E que Deus continue me abençoando, não só eu, mas todas as mulheres aqui presentes. Que não venhamos nos cansar de fazer o trabalho do nosso Deus, de cumprir os nossos deveres como mulher, independente de trabalhar fora ou não, independente de se cansar ou não, mas devemos estar disposta. E continuando a mensagem, diz: os elementos do caráter cristão. Então, precisamos ter um caráter cristão. Nós precisamos, cada dia mais, nos tornar mães para desenvolver aquele caráter, não só o nosso, mas também os dos nossos familiares, aqueles que nos rodeiam, na nossa casa, nos vizinhos também, nos nossos trabalhos. Nós precisamos ser exemplo, porque aí sim nós usamos o fruto do Espírito de Deus. Nós conseguimos viver aquilo que o nosso Deus pede de cada um de nós. Diz que a mulher verdadeiramente gentil não permite que se vos desanime. Então, o nosso Deus não quer que mulher cristã seja uma mulher desanimada. Não, porque contagia o desânimo. A tristeza no ambiente contagia. Se eu estou desanimada, se eu estou triste, é natural a pessoa que está ao meu lado também ficar desanimada, ficar triste. Então, nós devemos ser grata a Deus, ser fervorosa, ser animada e, principalmente, ser fiel nos princípios do nosso Deus. Diz aqui que fiéis no mínimo. Então, nós devemos entender que em tudo nós devemos sermos fiéis, tanto num pouco como no muito. Aqui nessa mensagem, irmão, o texto é um capítulo tão
importante, ele é um capítulo muito grande, que não é só um resumo, mas ele é tão interessante que dá para assim, fazer uns 3 sermões, porque ele é muito importante, muito bom para ser comentado. É um, é um capítulo que nos fortalece e de cada de cada princípio mostra um pouco que nós, como mulheres, devemos fazer. Então, quando nós falamos aqui fiéis no mínimo, é porque o nosso Deus sabe que nós também precisamos sermos fiéis naquilo que Deus também nos oferece, que Deus nos permite ter. É, hoje, no primeiro momento, teve uma irmã que pediu oração pelas suas filhas para que Deus possa conceder um trabalho, porque ela está preocupada em fazer aquilo que Deus quer, em compartilhar com a igreja, em ter meios para dar os seus dízimos, suas ofertas. E muitas das vezes nós nem precisamos, Deus nos dá, mas muitas das vezes nós não somos fiéis. E isso é um perigo. Isso é um perigo, nós devemos ser fiéis em tudo. Não adianta nós levarmos a mensagem de salvação e não ser fiel naquilo que Deus nos proporcionou. Então, precisamos. E, continuando aqui a leitura, diz que a atenção para com as coisas pequenas. Então, precisamos, né, ter muito atenção para os mínimos detalhes, né? Para aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos. E aqui diz que nossas irmãs se interroguem como enfrentaria no juízo essa alma com as quais tinha ou devia ter me familiarizado. Tenho estudado os seus casos tem estudado seus casos individuais, tem me familiarizado com minha Bíblia de tal maneira que possa abri-la e as estudar. Não são perguntas reflexivas para nós mulheres cristãs. São perguntas que a cada dia ela pode ser renovada na nossa vida, principalmente o estudo da palavra do nosso Deus. Porque se nós fizermos tudo aquilo que Deus pede, é porque nós estamos estudando a palavra do nosso Deus. Mas se nós não estudar, já é o primeiro caminho para nós não conseguir viver a pessoa de Jesus Cristo. É o caminho para que nós venhamos ser mulheres desanimadas. Então, Deus não quer que façamos dessa maneira. Deus não quer que fechamos, que mantemos nossas Bíblias na estante fechada. Hoje nós temos várias versões, várias Bíblias para ser comparadas. Então, é muito importante nós estar lendo para estar tirando as dúvidas. Hoje, a Bíblia, na versão da linguagem de hoje, é muito boa para entender, muito importante. Então, precisamos estar também incentivando a igreja para o estudo missionário, né? Então, nós temos aqui também, né, um pequeno texto que diz: Jesus conhece o fardo das mulheres. Irmãos, nós vimos aqui que Jesus, ele a todo tempo, ele conhece todos os nossos fardos, todas as nossas dificuldades. Então, diz assim: aquele que devolveu a viúva e a seu único filho quando já a caminho da sepultura, sente-se hoje tocado pelo aias das mães sobrecarregados. Então, aquele mesmo Deus do passado que restaurou a vida de seu filho é o mesmo Deus de hoje. Aquele que devolveu a Maria e a Marta o seu irmão já sepultado. Então, esse mesmo Deus é o de antes e o de hoje. Então, nós vimos aqui vários exemplos de várias mulheres que foram fiéis e obedientes ao nosso Deus. Eu cheguei a destacar aqui
algumas mulheres que viveu a vontade do nosso Deus e que nós poderemos também viver, porque o Deus do passado é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. Cheguei a destacar aqui a nossa irmã Sara, mãe de multidões, Miriam, profetisa e líder de louvores, Raabe, corajosa, salvou sua família, Débora, juíza e profetisa, líder de guerra, Ruth, leal e dedicada aos trabalhos do Senhor, Ana, mulher de oração, fiel e adoradora, Esther, rainha fiel, disposta até, se possível, a morrer pelo povo de Deus, Maria, irmã de Jesus, determinada, Priscila, corajosa e cooperadora de Paulo, Abigail, sábia e inteligente, a mulher Tabita, bondosa e amada, Lídia, temente a Deus, que estudava muito a palavra de Deus, Maria de Betânia, amava Jesus e era humilde. Então, irmãs, essas mulheres aqui destacadas, todas elas deixaram um legado para cada uma de nós aqui. Todas elas deixou um exemplo para todos nós. E que Deus possa nos abençoar, que cada dia mais possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não só dessas mulheres, mas principalmente devemos seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Aquilo que Deus quer que sejamos, que façamos, que Deus possa nos abençoar, que possamos sermos mulheres voluntárias na obra do nosso Deus e façamos tudo aquilo que Deus deseja para com cada uma de nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja, nos guarde, nos dê inteligência e sabedoria dos mais altos céus. Esse é o meu Amém. desejo e a minha oração para mim e para todas Amém. nós. Amém. Amém.